Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu tenho uma indicação de um canal para vocês. Se vocês não for inscrito nesse canal, se inscreva, tá bom? Estou falando aqui de uma live que eu assisti ontem no canal Pelo Estudo e Pela Fé, né? Ali no canal é a Sara, né? E ela estava fazendo, compartilhando sobre ser fiéis. Ela colocou ali, estava na live a Sara, estava a Poliana e também a Rosângela Moura, né? As outras duas têm canal também, né? A Poliana tem o Evangelho em Perspectiva, canal excelente. E a Rosângela Moura também, um canal de compartilhamento do estudo do Vem Segue-me, super recomendo aqui para vocês. E se você não é inscrito ainda nesse canal que eu estou mencionando aqui, pelo estudo e pela fé, você está perdendo muita coisa, porque lá tem uma conversa muito inteligente, né? Você pode acompanhar os vídeos passados aí, e não somente uma conversa inteligente, né, pelo estudo que eles fazem, mas também trazem para nós uma espiritualidade grandiosa ali, bastante conhecimento. Então eu gosto desse canal e estou recomendando para vocês, pelo estudo e pela fé, tá bom? Já vou deixar o link aí na descrição do vídeo da live que eu assisti ontem aí com as meninas super poderosas aí, minhas amigas, tá bom? Então eu deixo aí para vocês. Vamos lá estudar hoje o Vem Segue-me, que essa semana nós temos apenas 3 capítulos para estudar. É Mosias capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, tá bom? Vamos estudar esses 3 capítulos essa semana. Hoje eu vou estudar aqui com vocês do versículo 1 ao versículo 8. Vamos lá aqui então, Mosias capítulo 1, do versículo 1 em diante. O versículo 1 diz assim: E então não houve mais contenda em toda a terra de Israel, e entre todos os povos que pertencia ao rei Benjamim, de modo que o rei Benjamim gozou de paz contínua em todo o restante de seus dias. Então aqui quando fala em todo o restante dos seus dias é porque ele já era idoso. Então repare que a gente está entrando agora, né? As palavras de Mormon, ela divide as placas menores das placas maiores. Como houve a perda das 116 páginas, né, que daria aí atualmente daria umas 145 páginas, né, do livro de Mormon. O que acontece? Por conta da perda dessas, aqui as placas maiores, então ela está começando o registro aqui por Mosias, tá bom? E aí a gente pega a história no meio do caminho aqui, né? Porque aqui já começa no livro de Mosias, falando de um rei Benjamim, né? E ele já está idoso aqui, né? Era o restante dos seus dias aqui. E ainda citou aqui, né, que houve paz, né, nesse tempo aqui, né? Ele conseguiu com que se obtivesse paz. Ou seja, tinha alguma contenda ali no meio, né? Então, a gente observa que tinha alguma contenda ali antes, né? Mas como que essa contenda acabou também? Então, para que não ficasse faltando registro, e Deus, sabendo de todas as coisas, ele fez com que Amaleque escrevesse um resumo, né, da história do rei Mosias, até esse ponto aqui, para que nós pudéssemos pegar. E também Mormon, né, se você reparar as palavras de Mormon, ele faz, depois do versículo, se eu não me engano, depois do versículo 12 ou versículo 14, ele começa também a falar aqui do reinado de Mosias, o reinado do rei Benjamim, e aí então a gente completa a história, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui. Por exemplo, lá em Amaleque, né? Em Amaleque não, no livro de Homem, no capítulo 1, do versículo 12 em diante ali, Amaleque ele vai falar sobre o rei Mosias, tá bom? O que aconteceu lá? Versículo 12, ó. Eis que eu sou Amaleque, filho de Abinadom, e eis que vos direi algo sobre Mosias, que foi proclamado rei na terra de Israel. Pois eis que, tendo ele sido avisado pelo Senhor que deveria fugir da terra de Nefe para o deserto, levando consigo todos os que quisessem ouvir a voz do Senhor. Então ele já conta que aqui a gente começa no livro de Mosias, já numa terra que a gente não conhece, terra de Israel. E aqui Homem explica que terra é essa, né? Porque ele explica que Mosias foi ordenado ao Senhor, avisado ao Senhor, que deveria sair dali da terra de Nefe e vem então pelo deserto e encontra essa terra de Israel e se juntam esses povos aqui. Então, Amaleque ele faz um resumo aqui no livro de Homem, trazendo esse conteúdo para nós não ficarmos perdidos aqui dentro do livro de Mosias, tá bom?
Então, observe que Amaleque, ele não saberia, né, que não teria mais esse registro, mas inspirado pelo Senhor, ele faz o resumo ali de quando Mosias se une, né, o povo de Mosias se une com o povo de Israel, a cidade de Israel. Então, a gente entra aqui em Mosias já bem situado sobre a história, né? Eu acho que é bem interessante isso. E também Mormon, depois do versículo 12 ali, ele também começa a explicar sobre esse rei Benjamim. E também, aqui no versículo 1 que nós lemos, falou sobre que começou a haver paz, né? E não houve mais contendas em toda a terra de Israel. Mas o que ocasionou essa contenda? O que fez ter essa contenda e o que fez terminar essa contenda? Mormon, ele explica, né, aqui em Mormon capítulo 1, Palavras de Mormon 1, versículo 12. Eis que agora, a respeito deste rei Benjamim, houve algumas contendas entre o seu próprio povo. E aí ele começa ali falando, né, quem tiver interesse, só lê aí Palavras de Mormon a partir do versículo 12. Mas, contando aqui para vocês, ele fala que houve falsos profetas, falsos mestres, que começaram a ensinar falsas coisas, né? Veio até falsos cristos ali para confundir o povo. E isso fez com que houvesse contenda entre o povo. O que fez para solucionar essa contenda? O rei Benjamim, justamente com outros profetas, começaram a pregar a palavra de Deus, até colocar as coisas em ordem. Então, quando a gente lê aqui em Mosias, capítulo 1, versículo 1, diz então não houve mais contendas em toda a terra de Israel. A contenda foi apaziguada por meio da pregação da palavra de Deus. Tá bom? Então, assim a gente inicia, né, mostrando aqui que no reinado de Benjamim houve paz sobre a terra aqui, né? Eles gozaram de paz, mas foi bem no final aqui, né? Benjamim, ele já estava mais velho, conforme diz aqui, no restante dos seus dias que houve paz. Então, não sabemos quanto tempo eles tiveram que aplicar a palavra ali, né? Não é uma única vez que você vai na casa de uma pessoa que está afastada da igreja, compartilha um versículo e ela, agora eu volto para a igreja, né? Às vezes é luta mesmo, é tempo, demora, tá bom? Deus vai trabalhando aí no coração das pessoas, nós vamos fazendo a nossa parte. Vamos lá, continuando aqui, versículo 2. E aconteceu que tinha 3 filhos. Quem tinha 3 filhos, né? O rei Benjamim. E deram-lhe o nome de Mosias, o outro aqui é Elorum e Elamã. Aqui, quando ele fala o nome dos 3 filhos, conforme a prática aqui, fala o nome do primogênito primeiro. Então, Mosias, ele seria o primogênito e se tornaria o próximo rei, conforme a gente vai estudar essa semana aqui. Bom, ele se torna o próximo rei aqui. Aqui é interessante porque o nome desse livro é Mosias. E o primeiro rei da terra de Israel ali, que foi proclamado rei, quando o povo se uniu, foi justamente Mosias. Ele foi colocado ali como rei ali deles, tá bom? Então, aqui já está falando um outro Mosias, que aqui, nesse caso, era filho de Benjamim. Quando Joseph Smith ele estava nessa parte aqui da tradução e continuou traduzindo daqui para frente, uma observação em cima desse capítulo 1 que nós temos aqui é que estava escrito, tinha um número 3, né? Ele colocou ali das suas próprias anotações o número 3. Então, por isso que a gente vê faltando alguma coisa aqui, mas Mormon e também Amaleque, eles completam essa história aqui. Então, a teoria é que provavelmente perdeu-se 2 capítulos e esse seria o 3º capítulo. Eu digo teoria porque na tradução do livro de Mormon, a primeira edição do livro de Mormon, não foi dividida por capítulos, tá bom? Então, é uma teoria aí. Vamos lá, continuando aqui. Tinha o nome dos 3 filhos, o que mais aqui? E fez com que fosse instruído em todo o idioma de seus pais, para que assim se tornassem homens de entendimento, para que soubesse das profecias que haviam sido feitas pela boca de seus pais, que lhe foram entregues pela mão do Senhor. Então aqui observa que Mosias fez com que eles fossem homens de entendimento, fosse lhe ensinado ali o idioma dos seus pais, por quê? Porque as escrituras elas eram escritas ali em egípcio reformado. Então, para eles entender, eles tinham que ser letrados nessa forma de escrita ali, para que eles pudessem entender e ter conhecimento, né, das escrituras aqui. Continuando aqui, versículo 3.
E ele também ensinou sobre os registros que estavam gravados nas placas de latão, ou seja, o Velho Testamento, né? Dizendo: meus filhos, quisera que vos lembrasseis de que, se não fosse essas placas que contêm esses registros, estes mandamentos, teríamos permanecido em ignorância até o presente, não conhecendo os mistérios de Deus. Então, observe, né, que ele está citando lá as escrituras do Velho Testamento, que é as placas de latão, e que se eles não tivessem as placas, eles permaneceriam em ignorância, não conhecendo os mistérios de Deus. Essa palavra mistério de Deus, eu gosto muito de comparar ela lá no livro de 1 Nef, quando fala que Leí, ele viu os céus abertos, né, rodeado lá, o Senhor em seu trono, com anjos em volta do Senhor, cantando, louvando. O que está acontecendo aqui? Essa palavra mistério aqui, né, nós sabemos que quando eles vieram de Jerusalém, eles falavam hebraico, tá bom? Então, essa palavra mistério em hebraico, ela significa conselho. Então, acredito que quando Leí fala que viu os céus abertos, o Deus, né, em seu trono, rodeado de anjos, ele estava vendo conselhos no céu. Então, aqui, quando fala sobre revelar os mistérios, né, não teriam conhecimento sobre os mistérios de Deus. Então, aqui não significa mistérios no sentido de curiosidade, mas sim do conselho, o que foi combinado antes de nós nascermos, o plano de salvação para nós. Tá bom? E é por meio das escrituras que a gente fica sabendo desses conselhos, o que o Senhor tratou sobre isso no reino dos céus. Tá bom? Continuando aqui, ele falou também sobre aqui, vamos lá, versículo 4. Porque não teria sido possível para o nosso pai Leí lembrar de todas essas coisas para ensiná-las a seus filhos, se não fosse pelo auxílio dessas placas. Pois, tendo ele sido instruído no idioma do egípcio, podia, portanto, ler essas gravações e ensiná-las a seus filhos, para que assim eles pudessem ensiná-las a seus filhos, cumprindo desta forma os mandamentos, até o presente, né? Então ele fala que não teria sido possível lembrar de todas as coisas para ensinar, então tinha que ter esses registros aqui, era muito importante. Versículo 5, digo-vos, meus filhos, que se não fosse por essas coisas que foram guardadas e preservadas pela mão do Senhor, para que pudéssemos ler e compreender os seus mistérios e ter os seus mandamentos sempre diante dos olhos, até mesmo os nossos pais teriam degenerado caindo na incredulidade, e teríamos sido como nossos irmãos, os lamanitas, que nada sabem a respeito dessas coisas, ou que nem sequer nelas creem quando lhes são ensinadas, por causa da tradição de seus pais que não são corretas. Que é interessante que ele fala que sem as escrituras, até mesmo os grandes homens que nós consideramos, Leí, Nefe, Jacó, eles teriam caído na incredulidade. Então é necessário o estudo das escrituras, termos diante dos nossos olhos aqui. Versículo 6. Ó meus filhos, quisera que vos lembrasse de que essas palavras são verdadeiras e também esses registros são verdadeiros. Eis que também as placas de Nefe, que contêm os registros das palavras de seus pais desde o tempo em que deixaram Jerusalém até agora, são verdadeiras e podemos saber da veracidade delas, porque as temos diante dos olhos. Aqui, né, eu acabei de lembrar, aqui falando sobre esse testemunho aqui, eu acabei de lembrar aqui sobre o testemunho do livro de Mórmon. Nós temos três testemunhas do livro de Mórmon e depois tem um depoimento de mais 8 testemunhas. Nós temos o testemunho físico e espiritual do livro de Mórmon. Físico, porque temos em nossas mãos. As 8 testemunhas puderam pegar as placas da qual Joseph Smith fez a tradução e folheá-las, né? E ver ali os escritos ali. Ou então eles tinham um testemunho físico de que realmente Joseph Smith tinha as placas da qual ele falou que havia traduzido. Já as 3 testemunhas que vieram ali antes, eles viram o anjo de Deus e a voz do céu prestando testemunho de que aquele registro era verdadeiro. Então veja que são testemunhos separados e que traz o testemunho da veracidade espiritual do livro de Mórmon o testemunho físico, né? Que nós possamos ter esses dois, né? O testemunho físico para nós, ao ler, né, que a gente vai ver as placas, mas ao ler, né, não tem como, né, não ser verdadeiro esse registro. A gente tem muitas evidências
de que esse registro é verdadeiro. Mas embora tenhamos muitas evidências, nós temos que saber pelo poder de Deus. Então, saber por meio do poder de Deus, que por meio espiritual, por meio de uma resposta de Deus, que esse é um registro sagrado. Vamos lá aqui, versículo 7. O versículo 7 eu gostei demais. Diz assim, ó: E agora, meus filhos, quisera que vos lembrasseis de examiná-las diligentemente, para que delas se vos beneficieis, e quisera que guardasse os mandamentos de Deus, para que prospereis na terra, segundo a promessa que o Senhor fez a nossos pais. Aqui fala sobre nos beneficiarmos, né, das promessas que Deus fez. Ou seja, você conhece as promessas que Deus fez? Né? Ou seja, conhece os mistérios de Deus, o que foi combinado no conselho do céu antes de nós nascermos? Como que eu posso conhecer os mistérios, ou seja, as promessas que Deus ele compartilha conosco? Né? As promessas dadas a Abraão, Isaac, Jacó, é dessas promessas que nós estamos falando. Você conhece essas promessas? Então, nós devemos aqui falar sobre isso, né? Para que nós possamos nos beneficiar dessas promessas que o Senhor fez aos nossos pais, que nos pertencem. Né? Ele fez aos pais. A gente vê que Deus fez as promessas a Abraão, mas que seria para as gerações futuras. A terra que Deus prometeu a Abraão, Abraão não ganhou. Era para o futuro, tá bom? E também a questão ali que ele estava falando de algo espiritual, um reino celestial. É essa a herança que nós devemos ganhar. Bom, gostaria de compartilhar rapidamente aqui a história de um pregador que eu admiro muito, Charles Spurgeon. Ele viveu no ano de 1834, né? Foi até 1892 ali. Ele era um pregador da Igreja Batista e ele pregava com muita veemência, né? E ele passou por uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Bom, ele foi chamado para ir fazer uma oração para uma mulher, né, idosa já, né, bem idosa, porque ela estava doente. E ele foi até a casa dela. Essa casa era uma casa bem pobre, né? Pra você ter ideia, era feita de madeira a casa, né, de tábuas de caixote ali, alguma coisa assim. E havia apenas um cômodo na casa. E ele foi lá, a mulher estava de cama, ele foi lá e orou por aquela mulher. E ele reparou algo na parede, né? Alguma coisa emoldurada ali. E ele leu aquilo que estava ali, né? E aí ele perguntou para a mulher: você sabe o que é isso? Né? Você sabe o que é isso aqui? Né? E ela falou: isso aí eu ganhei, né, da minha patroa, né? Aqui eu tenho aqui fala que era uma condessa, ela trabalhou para uma condessa por quase meio século. Isso é quase 50 anos, né? Meio século, 50 anos aí da vida dela, ela trabalhou. E antes dessa mulher morrer, ela deu essa folha para ela. E ela falou: eu achei muito bonito esse papel, e aí eu mandei emoldurar, né? Coloquei numa moldura e coloquei na parede. Eu tenho muito prestígio, né, por essa folha, né, porque eu ganhei. E essa mulher, ela não sabia ler, né? Então, o Charles Spurgeon, ele pegou e falou para ela: olha, você permite eu levar essa folha para constar a autenticidade disso? Porque aquilo na parede que estava daquela mulher era, na verdade, um testamento. Né? Era um testamento. E aí ela permitiu, mas falou: mas certifique-se que vai voltar para mim, né? Porque ela tinha muito apreço por aquilo. Então, ele leva e realmente essa mulher, né, a quem ela havia trabalhado durante quase 50 anos da vida dela ali, que já havia morrido, né? Já havia morrido já fazia 10 anos, para você ter ideia. Então, essa mulher estava numa casa precária, um cômodo só, vivendo já há 10 anos, né? De uma maneira miserável ali. E aquilo era um testamento verdadeiro. Então, naquele testamento estava escrito que ela estava deixando uma casa para essa senhora, uma casa luxuosa, e muito dinheiro para essa mulher. E ela estava vivendo naquelas condições ali precárias, né? Parece uma história para nós rirmos, né? Mas pense em nós mesmos. Será que nós conhecemos as promessas que Deus tem para nós? O Novo, o Velho Testamento, né? A palavra testamento, o livro de Mórmon também é um outro testamento de Jesus Cristo. A palavra testamento, né? Era um testamento que estava lá na parede daquela mulher e ela não sabia. Ela era rica,
e olhava para aquilo ali e ela não sabia que ela era rica, né? Então, eu trouxe algumas observações sobre essa história aqui. Primeiro, eu peguei aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 13, né? Falando sobre esse testamento. Jesus, ele é o nosso testamento, né? Aqui diz o seguinte: porque onde há um testamento, necessário há que intervenha a morte do testador. Aqui, então, em Hebreus 9, né? Falando sobre o testamento, para que o testamento entre em vigor, o testador tinha que morrer, que era Jesus Cristo. Ele morre por nós, para que nós possamos ter esse testamento, essa herança. É esse o tema aqui, né? Que nós possamos ter herança. Eu marquei vários versículos aqui sobre testamento, sobre essa herança. Quando Cristo, ele parte o pão e dá o vinho aos discípulos ali, ele fala: este é o meu sangue do Novo Testamento. Ele está dando novas bênçãos para nós, tá bom? Bênçãos da eternidade. Então nós devemos nos agarrar a essas bênçãos. Então, será que a gente, sabendo dessas bênçãos, a gente tem sacado essas bênçãos? Porque as bênçãos também são para agora, tá bom? Então nós não podemos ignorar o que Deus tem para nós. Nós devemos saber, né, sobre a nossa origem divina, o nosso caráter divino que Deus ele nos deu. Saber do nosso propósito da vida, ou seja, da nossa identidade, que nós somos filhos de Deus. Tudo isso nos pertence, tal como Pedro, né? Quando chega naquela rua formosa, em frente ao templo, ele diz, né? Não tenho ouro nem prata, mas isso que eu tenho eu lhe dou. Ele sabia o que ele tinha. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. E aquele aleijado ali, né? Aquele homem levanta e anda ali. Então nós devemos saber o que nós temos, tá bom? E um dos versículos aqui, né? Vou finalizar com esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento. Nós somos ministros para ajudar outras pessoas a conhecer esse testamento, saber as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Então eu finalizo essa mensagem aqui, eu falei que eu ia ler até o 8, o versículo 8 aqui diz assim: e muitas coisas mais o rei Benjamim ensinou aos seus filhos, as quais não estão escritas neste livro. Amanhã a gente continua do versículo 9 em diante aqui, né? O tempo é muito curto, já estourei o tempo por demais aqui, tá bom? E se você tem mais tempo de estudar a escritura comigo, eu faço aula 5h20 da manhã, das 5h20 até as 6 da manhã, são 40 minutos de aula. Vai dar para me ler todas as escrituras, acredita aqui que eu fiz as anotações e dizer algumas coisas que não deu para falar aqui por conta do tempo. Mas gratidão por vocês estarem aqui todos os dias estudando as escrituras conosco. Não deixe de se inscrever aí no canal, tá bom? No canal Pelo Estudo e Pela Fé, tá bom? Vou deixar o link aí na live, da live aqui na descrição do vídeo. E quando alguém subir no comentário, eu vou fixar no comentário no topo dos comentários aí também, tá bom? Gratidão a todos, compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.